Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Nosso estudo minucioso, nosso estudo detalhado, né? Paciente, calmo do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente no capítulo 16, nos versículos entre 5 e 12. Né? A perícope é entre os 5 e 12. Na maioria das traduções vem como fermento dos fariseus e saduceus. Né? Então é isso que nós estamos estudando agora. O momento em que Jesus convida o discipulado dele para atravessar o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, depois de um encontro desagradável, como sempre era, com um grupo de fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus sendo membros do clero de Jerusalém, da alta religião, né? Da cúpula da religião judaica no tempo em que o templo ainda estava de pé. E aí, então, na travessia, o versículo não diz, textualmente não, mas pelo versículo de hoje, aliás, os versículos não dizem textualmente, mas pelo versículo de hoje, vai ficar subentendido de que o clima no barco, nos barcos que atravessavam, não era dos melhores. Vamos partir desse pressuposto. O que não é uma coisa muito difícil de se considerar e supor. Vocês imaginem, vocês estão vindo para o centro. Aí no caminho, vocês vão chamar um Uber ou sair com o carro na garagem, para um vizinho que não é espírita, que não gosta de espiritismo e começa a te perseguir, perturbar. Você não devia ir no centro, você não devia ir no centro, você não devia ir no centro, esse lugar é de demônio, bababá. Depois você consegue se livrar, né, daquele assédio desagradável, qual que é o seu clima para vir para a tarefa? Se você é o Chico Xavier, tudo certo, né? Mas se você, como diria Rita Lee, né? Uma pessoa comum, assim como eu, né? É lógico que você vai chegar mal, né? Vai ficar meio chateado, ou muito chateado, dependendo do assédio. O clima no barco entre os discípulos parece que era esse. E Jesus percebeu. A passagem que nós estamos estudando é a conversa pedagógica, educativa, entre Jesus e esses discípulos durante essa travessia. A respeito das razões ou do motivo central que criou esse clima desagradável, esse clima psicoemocional desagradável entre os membros do colégio apostólico. Tá? Então, o versículo de hoje, continuação da semana passada, é o versículo 7 do capítulo 16 de Mateus e diz assim: E eles arrazoavam entre si, discutiam entre si, dizendo, é porque não pegamos pães. Vou repetir. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não pegamos pães. Então, lemos as linhas, agora vamos para as entrelinhas. Eles estavam discutindo alguma coisa. Que coisa? Um motivo de estarem mal. A ingenuidade psíquica dos discípulos, naquela condição do véu do esquecimento, de homens do seu tempo, na Palestina, do século I, era tamanha que eles não sabiam sequer decifrar sentimento. E confundiam muitos desses sentimentos de mal-estar, de desconforto, com sensações físicas. Ou cansaço, ou dor, ou até mesmo fome. Alguém deve ter falado, tô legal. O outro, eu também não tô muito bem, não. Alguém falou de certo, é porque a gente não lanchou. A gente não fez uma boquinha antes de vir. O Pedrão deve ter falado, eu tô num azedume, gente, eu não sei porquê, eu tô num nervoso. O outro, é porque você tá com o estômago vazio. Entenderam a inocência? Que
É mais ou menos a nossa inocência de quando a gente emocionalmente não está bem e baixa no médico falando, doutor, não sei o que eu tenho, mas eu vim aqui para o senhor me examinar. Se fôssemos espiritualmente mais maduros, chegaríamos por conta própria a uma conclusão. É emocional. E não passaria de médico em médico para 10 médicos, 50 exames, para no final o médico te passar um antidepressivo. Ou te encaminhar para um terapeuta. Entenderam? Porque a gente não sabe decifrar as emoções, decodificar as emoções, que se expressam, sim, muitas vezes, fisicamente. Dependendo do seu estado de nervos, Tonzinho, da sua irritação, você treme. Você não sabe se é de raiva ou se é de fome. Não é assim? Você cora. Ou nem vermelho, você fica roxo, minha gente. Estou roxo de raiva, né? Ou vermelho de vergonha. O que é isso? Somatização emocional se expressa pelo corpo. O corpo fala, transmite informações sobre a quantas anda sua intimidade. Entenderam? Ó, vamos ler o versículo de novo, que vocês vai fixar melhor isso. Ó, eles arrazoavam entre si, discutiam entre si, dizendo, por que não pegamos pão? Ou não pegamos pães? Entenderam? O que eu vou destacar nesse versículo? Que palavrinha mágica aí vai trazer algumas informações especiais para a gente. Por quê? O pães a gente já viu. Então, olha, aliás, foi bom a deixa da dona Cíntia, porque aqueles estudos que nós realizamos lá na segunda multiplicação de pães e peixes, em que a gente viu que o alimento era, na verdade, um alimento espiritual, isso continua valendo. Isso continua valendo. E nós vamos ver hoje isso. Vamos recorrer bastante a esse conceito. Mas o que eu quero explorar aqui é justamente a palavra porquê. O porquê junto, né? Não no grego, mas no português. Vamos ver no grego? Oti. No grego. Oti. Que é a nossa conjunção. No caso, uma conjunção explicativa. Tá? Porquê junto. É diferente do porquê, no caso seria interrogativa, né? Aqui é explicativo. Porquê de explicar, de resposta. Tá? Oti quer dizer porquê. Então, vamos agora analisar isso aqui. Eu até anotei aqui para não esquecer. Não ia precisar anotar não, mas eu vou fazer questão de ler para vocês. Ó, conectar duas frases, né, em uma mesma oração, então, alguma coisa maior. A segunda frase, explicando o que estava implícito na primeira. No caso aqui, aparecendo só um verbo. Então, olha aqui, vamos voltar no versículo. O que eles dizem? Né? O ser estar, né? É a situação, é a circunstância, é o desagradável, é o desconforto, é o mal-estar, é o baixo astral, é aquilo que é. Não. É o fato, a circunstância. Aí eles querem saber o motivo, eles querem saber a causa. Eles discutiam isso. O porquê, a conjunção explicativa aqui, vem para indicar o motivo. Faltou pão. Faltou lanche. Faltou merenda. A gente se esqueceu de trazer uma merenda. Então, uma coisa explicando a outra. Eles erraram o motivo. Não é por isso. Não é por isso. E Jesus sabe o porquê. E Jesus já tinha dado a resposta, o porquê, na nossa reunião passada. Oh, vocês estão malzão? Vocês estão sentindo esse desconforto, esse clima ruim? Porque vocês esqueceram o pão? Não, esquecer o pão não é problema. É porque vocês trouxeram no lugar do pão o fermento dos fariseus. Claro. E aqui a gente, talvez eu nem precisasse lembrar, né? Mas vamos lembrar.
que tudo num patamar altamente simbólico. Então, as nossas análises no miudinho são sempre semióticas, né? São signos, o que simboliza, o que representa. Então, o pão aqui é alimento espiritual, o fermento dos fariseus é aqueles vícios de temperamento, aqueles vícios psicológicos terríveis, né? A inveja, o ciúme, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Essa base que eu estou refletindo com vocês aqui no versículo, antes da gente avançar no estudo, é muito importante, gente. Fermento dos fariseus representam os vícios. O pão e peixe, a merenda aqui, representa as virtudes. E Jesus está equacionando isso e dizendo, olha, o problema não é ter muitos vícios. O problema é ainda cultivar algum... Perdão, o problema não é ter muitas virtudes. O problema é ainda cultivar alguns vícios. Porque se você já tiver conquistado muitas qualidades, mas a depender dos vícios que ainda tem, esses vícios puxam o tapete das qualidades. Vocês querem ver uma coisa? Vamos fazer uma encenação aqui, uma brincadeira? Dona Cíntia fala assim, Aloísio, você é tão disciplinado, você nunca falta do miudinho. Fala. Eu sei. Como é que soaria uma resposta dessa para a senhora? A senhora falou assim, vou elogiar ele porque eu gosto mais dele. Vou falar numa qualidade dele. Aí eu viro e falo assim, eu sei. Como é que a senhora ia receber? Entendeu? Uma coisa anula a outra. Na hora, aquela qualidade vai que nem a florzinha que você apanha do pé. Ela é bonita, tá bonita, aí você cisma de arrancar ela do pé. O que acontece com a flor? Puxa. Que sou antipático, desagradável. Tá vendo? O outro desmoronou na sua frente. Desmontou na sua frente. Não é? Não é assim? Uma vez eu e o Luizinho fomos numa casa espírita, tinha um rapaz que tocava lá. É lógico, né? Eu e meu amigo Luizinho, a gente lá, o Luizinho destrói no bandolim, né? Mas o Luizinho quis ser agradável com o rapaz tocou um violão básico, nada demais, sabe? Violão básico, cantou bem, o Luizinho chegou assim, você canta e toca muito bem. Ele falou assim, eu sei, é meu trabalho. Né? O Luizinho falou assim, rapaz, eu fui elogiar o músico, ele é tão marrento. A pessoa fica marrenta, né? Os fariseus eram marrentos. Paulo era marrento. Quando ainda era Saulo, né, Euridice? Ele era marrento. Eu sou ótimo lá na escola. Eles têm inveja do menino de 8 anos. Olha, um menininho de 8 anos, um The Voice, a Euridice está falando aqui, gente, fala assim, o pessoal na minha escola tem inveja do meu talento. Isso causa um desconforto, um mal-estar danado. Você pode até achar ele talentoso. Na hora que ele fala isso, você deixa de achar. Né? Acho que a única exceção assim que vale é quando eu falo do meu pão sírio. Meu pão sírio que, infelizmente, a internet ainda não permite o deleite, né, da massa. Um dia vou trazer meu pão sírio aqui para vocês. Esse pão sírio aí, só falo dele, né? Só falo. Mas, enfim. Entenderam essa questão da conjunção explicativa? Eles acham uma explicação. O porquê aqui para indicar uma explicação. O problema, e que a gente vai discutir de agora em diante, é a oposição entre a explicação ingênua que os discípulos encontram e a explicação profunda e complexa que Jesus aponta, indica. O problema não é esquecemos de cultivar virtudes. O problema é ainda cultivamos vícios.
Isso. Ó, agora vamos começar a trazer algumas coisas aqui. A referência cruzada, por exemplo, que eu trouxe, está em Lucas, capítulo 18, versículos 11 e 12, quando Jesus vai falar da oração dos fariseus. Ó, como define o menininho lá do The Voice. Olha só, o fariseu, estando em pé, então Jesus está falando, está contando uma história de um fariseu, um intelectual da religião, que foi rezar no templo, e um sujeito que era um publicano, um pecador. Publicano aos olhos sovinas dos judeus, né? Foram lá rezar. Aí Jesus fala assim, o fariseu, estando de pé, orar, então já é uma postura arrogante, porque o judeu humilde, ele orava deitado com o rosto colado no solo, de bruço, para dizer, ó, estou me humilhando, Deus. O fariseu rezando de pé. Orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como o publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. É a oração do fariseu. Que a gente até pensa assim, nossa, esse pessoal rezava assim, com essa empáfia, com essa arrogância. Então você quer ver a prece do Espírito? Ah, Deus, abençoa meu irmãozinho da minha família, porque ele está desequilibradinho, obsidiadozinho. E eu, que reencarnei com esse compromisso de amparar a minha família, preciso... Isso é a prece de fariseu, meu Deus. Não é? Senhor, abençoa os nossos irmãozinhos lá na cadeia. Esse irmãozinho vem com um acento depreciativo enorme. Eu sou o irmãozão e ele é o irmãozinho. Cuidado com o diminutivo. Porque tem aquele diminutivo do Chico, que o Chico usava muito, o próprio Vinícius de Moraes, né? O poetinha, ele falava Tonzinho pro Tom Jobim, era carinhoso. E tem aquele diminutivo que é uma ideia de estamental, assim, né? Eu tô aqui, você tá ali. Eu sou adulto, maduro, você é uma criança. Não pode ser assim. Senão é prece de fariseu. Então aqui você tem um homem, em momento nenhum, Tonzinho, nós estamos dizendo que ele não tinha essas qualidades. Ele diz, eu não sou igual ao outro, o outro é roubador, eu não sou. Pode ser que ele era extremamente ético e o outro corrupto. Pode ser. Eu não sou injusto. A justiça no sentido hebraico, do tzedek, né, da caridade. Ou seja, eu sou generoso, caridoso, o outro não é. Pode ser. Pode ser que ele era muito caridoso, ajudava as pessoas. E adúltero, ou seja, eu sigo a lei conforme a lei diz. Eu sou fiel aos 10 mandamentos. Pode ser que era assim mesmo, ninguém está negando que não era. Ele ainda diz mais, né? Ele fala assim, eu pratico jejum, ou seja, eu sou sóbrio e cumpro minhas obrigações religiosas e ainda ajudo a manter a igreja, o templo, no caso, com o dízimo. Tinha todas essas qualidades. Ninguém está negando que ele não tinha essas qualidades. O problema é que ele tinha um defeito. O orgulho. A vaidade. Porque ele está lembrando Deus dessas qualidades. E isso é uma forma de barganha. E não se barganha com Deus. É como se ele dissesse assim nas entrelinhas. O senhor está lembrando que eu sou bom, né? O senhor não vai falhar comigo. Olha lá, hein? O senhor não apronta comigo não, porque eu sou diferente. Eu sou diferenciado. Eu sou padrão ouro. Essa gentalha aí, o senhor pode dar câncer, desemprego, tudo. Comigo não, porque eu sou bom. É a prece do fariseu.
que eu vou fazer? Ficar adivinhando como é que os outros rezam? Não, até porque, né? A prece, tirando a prece da casa espírita, que quase sempre é um baita de um teatro, de uma declamação, a prece íntima das pessoas a gente não sonda. Qual que é a única prece que eu posso sondar? Qual? A minha. Então é sobre ela que eu devo exercer esse policiamento. É a respeito dela que eu devo perguntar. É uma prece de fariseu? A oração que eu tenho feito sozinho no quarto, antes de dormir, na hora de acordar, no centro, é uma prece de fariseu? Eu uso ela para me exibir para Deus e massacrar o meu irmão? Ou o contrário? Para lembrar simbolicamente Deus, olha, meu irmão tem qualidades também, Senhor. E destacar os meus defeitos. Agora eu, Senhor, eu sou um pobre coitado, o Senhor tem piedade de mim. Viu como mudou a prece? Qual que era a prece que o Chico fazia, hein? Senhor, abençoa meus irmãos, protege meus irmãos, porque eles têm muitas qualidades, muitas virtudes. Vocês querem ver um negócio? Gente, eu não presto. Eu não estou valendo é nada, mas vamos lá. Vou rezar então para o prefeito, para o governador, para o deputado, para o presidente. Vou rezar para ele assim: Senhor, abençoa esse meu governante, porque ele tem qualidades. Ele tem muitas qualidades e se o Senhor ajudar ele, vai dar certo. E me ampara também, porque eu tenho tantos defeitos como cidadão, para eu não falhar como cidadão. Quem que faz essa prece? Não é? Hã? Então. Tô falando que eu não tô valendo é nada. Não. Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 12, perfeição moral, as virtudes e os vícios. Então, na questão 895, é uma série de questões sobre virtudes e vícios, e eu selecionei a 895, porque Kardec judia. Ele pergunta assim, o senhor Honório falava, né? Ele falou, ó, tem hora que eu não sei o que é mais inteligente, se é a resposta dos espíritos às perguntas de Kardec. Então, Kardec pergunta, postos ao lado os defeitos e os vícios, põe um do lado do outro, assim, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Se eu conseguisse tirar de mim e objetificar os meus vícios e as minhas virtudes, pondo assim, quais dos defeitos indicariam que eu ainda sou imperfeito? Paradoxal isso, né? Mas quais das minhas imperfeições, ou qual da minha imperfeição, é aquela que mais pesa e mais demonstra que eu sou muito imperfeito? Ah, Eurídice estou, né? Olha aqui, ó. Fala assim, Eurídice, eu sei. Olha aqui. Resposta. Eles começam com a resposta lacônica. O interesse pessoal. Gente, quando os espíritos dão essa resposta para Kardec, ele puxa o tapete da humanidade. Da humanidade. Quem é que não age por interesse pessoal? E aí, junto com os espíritos da codificação, sabe quem vem e termina de dar o golpe de misericórdia? Freud. Porque o Freud vai dizer assim, sim, sempre por interesse pessoal, ainda que inconscientemente. Pronto. Eu ajo por interesse pessoal até quando eu acho que não. Até quando eu estou pensando que não. Aí não livra ninguém, né? Eu ajo por interesse pessoal. Quando? Sempre. Ou conscientemente, ou inconscientemente. Ou quem está ditando o meu interesse são os desejos explícitos ou os desejos
os quereres, como diria Caetano, implícitos, recônditos, mais ocultos, mais escondidos. E aí os espíritos continuam. Frequentemente, esse frequentemente que dói, né? Ó, não é de vez em quando não, é frequentemente. As qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Isso. Sabe quando é uma bijuteriazinha sem vergonha? Que só tem uma camadinha muito minúscula de ouro, e que aí qualquer esbarrão, qualquer coisa risca. Essa camadinha fina de ouro é as nossas qualidades. E o objeto que risca são os nossos defeitos. As nossas virtudes são muito recém-conquistadas. E porque são recém-conquistadas, ainda não se consolidaram, são muito frágeis, quebradiças. Enquanto os nossos vícios já estão ali, ó. Estão ali no nosso inconsciente há séculos e séculos e séculos e milênios e milênios e milênios. Então são robustos, são cristalizados, são rochas. Por isso que você pode ter conquistado muitas qualidades nas últimas 2 existências, Tonzinho. Mas aquele único defeito que você teima nele há 5.000 anos, derruba. O estudo hoje tá profundo, né? O estudo hoje tá psicanalítico, hein? Continua os espíritos, ó. Pode um homem possuir qualidades reais? É umas respostas em que a gente não estuda. Gente, essa resposta da 895, isso aqui dá um seminário. É um seminário. Pode o homem possuir qualidades reais? Ninguém está negando que o fariseu tem qualidades que levam o mundo a considerá-lo um homem de bem. Ele paga os impostos em dia, ele não se excede no álcool, na comida, é pontual, é disciplinado, é organizado, é dedicado à família, essas qualidades todas. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto, para que o rei fique nu. Basta que o interesse pessoal seja ferido. É um homem de bem, honesto, nunca cometeu um crime, mas basta que um ladrão suba no muro dele para roubar a casa dele e ele se transforma em assassino. Hein? Aí, a nossa sociedade ainda é tão farisaica, disse, tão hipócrita, que ela chama isso de legítima defesa. Vou proteger a propriedade, os bens materiais e a integridade da minha família. Mas o ladrão também tem família. Ah, mas aí como é que faz, Luiz? É simples. É simples. Com Jesus é pão, pão, queijo, queijo. É simples, é assim. Alguém vai chegar como assassino no mundo espiritual. Ou o ladrão, ou você. Para você, numa perspectiva de eternidade, é melhor que seja o ladrão. Para você, numa perspectiva de existência curta, é melhor que não seja ninguém. Agora, se o assassino for você,
Porque é da natureza momentânea, parece, né, contraditório. Natureza momentânea, mas seria a realidade momentânea do ladrão ser ladrão, ser fora da lei, ser um perigo para a sociedade. Agora, e o homem de bem que estava de dentro de casa? O que se espera dele? O que ele deve continuar sendo? Entenderam o que os espíritos estão dizendo? O sujeito tem muitas virtudes, muitas qualidades, mas tem alguma coisa pré-histórica nele, pré-histórica, primeva, alguma coisa lá das cavernas, sabe? Que ainda está lá, que numa hora em que ele vê o interesse pessoal ameaçado, a sua propriedade privada ameaçada, os do seu sangue ameaçado, aquilo aflora. Ele volta a ter um tacape, uma clava, uma pedra e mata. E a lei do mundo pode até absolver ele como legítima defesa. Mas aquele sangue ele pode lavar com sabão, com água sanitária, que psicologicamente não vai sair da mão dele. Eu não deveria estar abrindo um espaço, eu não deveria estar abrindo um espaço no miudinho para conectar essa resposta a essa temática, se eu não tivesse que responder em pinga-fogo de congresso que me chamam para fazer palestra, se o espírita pode ou não portar uma arma em casa. Se tem espírita me perguntando isso, é porque o trem tá feio. Sabe o óbvio que não é tão óbvio assim? Pois é. Fala, Tonzinho. É bonzinho enquanto não pisa no calo. Eu já contei aqui o seu Alcibiades Pelé, grande tarefeiro, um dos fundadores do Centro Espírita Aurélio Agostinho. Ele falava, nós é que nem carvão de fogueira. Você acha que acabou o fogo? Dá uma sopradinha para você ver se a brasa não aparece. Né? Continuando ainda, na mesma questão. Os espíritos respondendo. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. Aquele negócio, a gente às vezes é elogiado por posturas que não deveriam ser elogiadas. Sabe quando aparece no Jornal Nacional, no Fantástico, o rapaz que devolveu uma mala de dinheiro? Ele não devia estar aparecendo ali. Ele encontrou um dinheiro, o dinheiro não é dele, ele devolveu. O que tem de especial nisso? Entenderam? Por que se dá um destaque tão grande para um episódio desse? Porque é extraordinário, ou seja, não é ordinário, não é normal, não é comum. Agora, o que acontece com o temperamento farisaico? Né? Minha mãe que fala muito, né? A minha avó falava também, faz o errado certo e do certo o errado. Né? Ou seja, a inversão de valores. O espírito farisaico consegue transformar a virtude óbvia numa virtude, numa exceção, e aquele vício que não deveria ser comum se torna comum. Por exemplo, reagir a uma ofensa. Quando Paulo se vê ameaçado pelo carisma de Estevão no Sinédrio, ele reage dando um soco na cara de Estevão, certo? Um religioso, conhecedor da lei, dá um soco na cara do interrogado
dentro do sinédrio, que ficava dentro do templo. Qual que é a reação da plateia? Gargalhar e aplaudir. Banalizou-se o mal. Banalizou-se o mal. Aí continuam os espíritos, ó. Na questão do interesse ainda, né? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Então, eles não estão dizendo assim, as coisas que você identifica como vícios, que mesmo que você tenha muitas virtudes, se esse vício aparecer, ele é prova de que você ainda é muito inferior. Aí, por último, ele destaca o apego às coisas materiais. Pode ser uma pessoa simpática, amável. A gente fala assim, a melhor pessoa do mundo para conviver. Mas não, quando o assunto é dinheiro. Vocês entenderam? Quando o assunto é dinheiro, muda. Então eles dizem, ó, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E em coisas pequenas. Foi com a turma, né, na pizzaria, sabe aquele sujeito que no final lá dá, não, quem paga a conta, tal, não. Daqui, comanda de todo mundo, é o cara que vai fazer a conta, tanto para você, aí alguém fala assim, faltou 20 centavos, ele assim, amanhã eu te ligo, você me faz um pix. Entendeu? Isso é um sinal de inferioridade. Porque nessa coisinha pequena, miúda, transborda ou aflora o apego às coisas materiais. Como vai ter aquele sujeito cheio de vício, Tonzinho? Ele bebe de cair, sabe? Vive nas baladas, não gosta de trabalhar, é preguiçoso. Só que se você falar para ele assim, eu tô com frio, me empresta essa camiseta, ele tira a camiseta, entrega e fica sem camisa. Não tem gente assim? O cara é torto na vida. O sujeito é torto. A família vive indo na delegacia para pagar a fiança dele. Mas se você falar para ele assim, eu tô com uma dívida na praça, ele arranca um dente de ouro e te entrega. Ele é generoso. Então eu pelo menos achei muito curioso os espíritos, na hora de listarem os defeitos que indicam um grau de inferioridade, eles não indicam problema com sexo, né? Apesar de ser um vício grave, mas eles não indicam o roubo, o apropriar-se do bem. Eles não indicam essas coisas que convencionalmente a gente classifica como vício. Eles vão no contrário, eles vão nos vícios que os religiosos cultivam. Orgulho, arrogância, empáfia, apego aos bens materiais, apego aos interesses próprios. São vícios que normalmente as pessoas não entendem como vícios. A sociedade não considera vício. Os espíritos da questão 895 vão nesses vícios. Isso quer dizer o quê? Que eles querem alfinetar quem? O doidão que, sabe? Vida louca? Não. Eles estão alfinetando para chamar atenção, para acordar quem? O religioso que vai no centro toda semana. Eita. Ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 8, a virtude.
Uma mensagem do François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E tem uma mensagem nesse mesmo capítulo que se chama O Homem de Bem. Então, o François Nicolas Madeleine, ele começa dizendo assim, virtude, se for, enfim, virtude é aquele negócio que não pode ter meia virtude. Se for para ter virtude, tem que ter virtude, sabe? Caprichado, é que nem pizza. Se for para comer pizza, é 8 pedaços, no mínimo. Não vem com brotinho para mim, tá? Que brotinho para mim não serve, não. Se for para comer pizza, é para comer. Você pede uma pizza quando tá de regime? Quando é que você pede uma pizza, dona Cíntia? Quando você fala, hoje eu vou comer. Entendeu? Virtude é assim. É o que ele chama aqui de o mais alto grau. Você só pode dizer que alguém é homem de bem se ele tiver virtude no mais alto grau. Ele continua. Ser bom, caritativo, laborioso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre, as acompanham pequenas enfermidades morais que as desfiguram e atenuam. Aí o sujeito tinha tudo tonzinho para ser o homem de bem. Ele é caridoso, ele é trabalhador, ele é sóbrio, mas ele tem um defeito que derruba ele, desmorona ele aos olhos dos seus semelhantes. É aquele marido carinhoso que nunca esquece o aniversário da esposa, caseiro, que fica em casa, ajuda a esposa no serviço doméstico. Mas se a conta de luz vem um pouquinho mais alta, ele quebra a casa. Porque tem muitas qualidades, mas é sovina. Um pouquinho, viu, gente? Se a conta estiver muito alta, aí até a gente, né? Não pode ser muito, não, também, né? Senão vai a conta, R$1.000 de conta de luz, aí o marido vai ficar bravo, a mulher. Mas no miudinho, Aloysio falou que não pode ficar bravo. Enfim, vamos lá, ó. Afastai de vossos corações o pensamento do orgulho. Aí eles vão nesse defeito. E primeiro ele fala, tem um defeito que derruba os outros. Qual? Aí ele vai, orgulho. Orgulho que é o conceito superlativo de si mesmo, né? Quando você tem uma visão distorcida de si. Você acha que é o que não é. De vaidade, de amor próprio, que sempre desfiguram as mais belas qualidades. O sujeito tem tanta qualidade, mas é de um orgulho. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. De quem que ele está falando? Os fariseus. Não imiteis os fariseus, ou seja, não carreguem com vocês no barco o fermento dos fariseus. Qual que é o fermento dos fariseus? Isso aqui, ó. Orgulhoso. Saulo tinha um orgulho, né? Antes de se tornar Paulo. Saulo tinha um orgulho tão grande, que quando ele foi na casa do caminho, para conhecer a casa do caminho, e viu Estevão dando um show de oratória, ele se sentiu, a gente fala, em linguagem mais jocosa, despeitado, né? Ele perdeu o rumo, ele se descompensou, porque alguém em Jerusalém, que não tinha a formação formal que ele tinha, intelectual que ele tinha,
falando tão bem ou até melhor que ele. Aquilo descompensou ele completamente. Que é mais ou menos o que se passa no nosso íntimo quando numa reunião no trabalho, o chefe elogia o colega que chegou o ano passado na firma. Entenderam? A gente sente um trem esquisito, né? A Tininha tá rindo porque ela era minha chefe. Né, Tininha? Isso mesmo. Você não me elogiava, hein, Ana Cristina? Lavando roupa suja. Ó, continuando. Essa virtude de ostentação esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Porque o sujeito, quando ele é arrogante e orgulhoso, ele é covarde. Porque ele é capaz de fazer algumas maldadezinhas, sabe? Algumas ruindadezinhas que acaba com o dia de alguém. Acaba com o dia de alguém. Ó, vós todos quem? Os espíritas. Isso aqui foi escrito, é uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui não foi escrito para católico, nem para protestante, nem para budista, nem para muçulmano. Isso foi escrito para espírita. Ó, com lacinho aqui, ó. Não é? Vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. Escolha aquele rochedo que o casco do navio bate nele, o navio, ó. Depois fica lá, Rose, Rose, Jack, Jack. Aí é tarde demais. Não é assim? Vocês riram? Me dá uma angústia. Não sei. Ó, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Meu filho Chico, ele apronta muito. Aliás, a tia Adriana me ensinou a chamá-lo de um menino dinâmico, não um menino custoso. Então a gente não fala mais que ele é um menino custoso. Agora a gente diz que ele é um menino dinâmico. Só que eu acho tão bonitinho quando ele chega da escola sem nenhum bilhete na agenda, nem nada, e fala para mim, pai, hoje eu fiz uma coisa feia na escola. Eu falei, filho, a tia escreveu na sua agenda? Não, ela não viu, ela não sabe, mas eu fiz uma coisa feia. O que você fez, filho? Aí ele conta tudo que fez. E eu fico comovido. Entendeu, Tonzinho? Eu não posso dizer para vocês que eu tenho um filho que é o melhor aluno da sala, o melhor aluno da escola. Mas eu posso já afirmar aos 4 anos de idade uma coisa. Meu filho não sente o menor constrangimento, até um pouco cara de pau, mas ele não sente o menor constrangimento de dizer assim, pai, fiz besteira. Como é que eu conserto isso? Pai, o que nós podemos fazer? Com 4 anos de idade. Entenderam o que é essa questão do mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho? Na parábola dos 2 irmãos, aquele pai da parábola que Jesus conta tinha 2 perfis como filhos. Um filho tinha muita virtude, tinha pouca virtude com modéstia, é o que vai embora, é o filho mais novo. Apronta, torra o dinheiro da família. Mas era volta e fala, pai, desculpa, o senhor não precisa nem me aceitar como filho, me aceita como funcionário aí, ó. Já o outro, que fica com o pai, tinha o quê? Muita virtude, mas era orgulhoso. O senhor nunca fez uma festa para mim, para essezinho aí que voltou, o senhor vai dar uma festa? Orgulhoso. Educar filho é basicamente fazer um trabalho de campo, de observação empírica.
É o que os sociólogos chamam de observação participante. É olhar por dentro. Você fica manjando, tá? Só espiando e vendo. Não tem muitas categorias. Você vai conseguir identificar qual dos dois ele se encaixa. Simples. E aí, conforme o perfil que ele apresentar, você já sabe quais pontos devem ser trabalhados, estimulados. E aí encerra a mensagem. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia devem se reencontrar. Eita, a fórmula da regeneração do planeta. Se pelo orgulho as civilizações derrocaram, desmoronaram, o processo inverso, o movimento inverso, que é o de reerguimento, vai se dar através da virtude oposta a esse vício. O oposto ao orgulho, humildade. Vai começar o dia em que, nas conferências, os chefes de Estado, ao invés de dizer o seu país desmatou tanto, não tem isso? O chefe de Estado vai numa conferência internacional e fala assim: não admito que falem do meu país porque vocês acabaram com suas florestas. Quando, na verdade, o chefe de Estado deveria dizer: pessoal, vim aqui para dizer, me ajuda a consertar o estrago porque lá no meu país desmatou. Desmatou sim, estou assumindo. Como é que vocês podem me ajudar? Viram como muda? As civilizações vão se reerguer quando assumirem seus líderes mundiais, assumirem essa postura de humildade. Humildade. E agora chegamos ao livro Renúncia. Quem já leu Renúncia? Renúncia é covardia, né? Renúncia... Você tem que pôr soro na veia e ler Renúncia, porque você vai desidratando assim, né? E aí, assim, o primeiro capítulo já traz um drama vivido pela Alcione com o seu amado Pólux. Pólux, né? Ainda Pólux. Qual que é o drama? Ele precisa reencarnar. Ela quer reencarnar para ajudar, para estar perto dele. Só que para ela reencarnar, o trem lá em cima não é bagunçado, não, sabe? Ela tem que ir no avalista reencarnatório dela, no tutor espiritual dela, o responsável por ela, é o Antênio. E isso nós nem estamos falando de planeta Terra, nós estamos falando de um orbe em torno da estrela de Sírius, da constelação de Sírius. Um lugar lá, a Alcione pede autorização para vir para a Terra, junto com Pólux. Aí o Antênio pega e vai falar para ela assim: não sei se você está lembrada, mas a capivara do rapaz é bem suja. Nós estamos puxando aqui o sistema. Né? Ele começa dizendo assim: apesar de nossos bons... Bom, antes de ler aqui, eu vou adiantar. O Pólux, ele já tinha vivido uma experiência no seio da Igreja Católica durante a Idade Média, na Europa medieval, e ele aprontou todas, como um fariseu católico. Um fariseu católico da Idade Média. Um sacerdote que perseguiu, matou, julgou, condenou, enganou. O sujeito, sabe, tinha aprontado todas, como um sacerdote católico na Igreja Católica Europeia do período medieval. Qual que era o programa dele? Voltar à cena do crime. Tudo que ele tinha desmoronado, ele tinha ajudado a desmoronar a igreja, ele ia ajudar a reerguer a igreja, reencarnando de novo como um sacerdote católico da Europa, só que agora no período moderno. Entenderam? Tudo certo, né? Pólux vai lá, reencarna,
de novo como padre da Igreja Católica, na Europa, faz uma, né, certinho, tudo bacana, e volta vitorioso para os braços de Alcione. Olha o que o Antênio vai dizer para Alcione. Apesar de nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Pólux obtenha desta vez o êxito imprescindível. Alcione, deixa eu te falar uma coisa. Você está querendo ir com ele, mas já vou te falar. Ele vai fazer tudo de novo. Ele vai aprontar tudo de novo. Vai fazer besteira tudo de novo. E aí ele continua. Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas possivelmente ainda não logrará a coroa da vida. Ele vai reencarnar e viver essa experiência porque vai ser bom para ele. Alguma coisinha ele vai aprender com essa nova experiência, porque ele não pode ficar aqui. Tem que ir. Mas saiba que ele vai recapitular os erros. E aqui vem a má boa notícia, né? Que a gente dá, já caminhando para o final do miudinho de hoje. Ninguém deixa de ser fariseu da noite para o dia. Então, se existe um coração amado de vocês, do pessoal da internet, que vocês, ao longo dos últimos estudos, hoje, identificaram como um típico fariseu, conforma. É melhor. Tá? Você ainda vai conviver com ele, com esse perfil, muito tempo. Lembrando que pode ser um fariseu da religião, mas pode ser um fariseu da política, pode ser um fariseu do meio empresarial, pode ser um fariseu do ambiente acadêmico. Fariseu é o sujeito que acha que tem o rei na barriga. Pode ser o que você olha no espelho, identifique, aí você tem que dizer para você mesmo. Keep calm. Né? Fica tranquilo, porque não vai ser de uma hora para outra. Aí o Antênio continua para Alcione. Embora a dedicação que me compele a falar-te em termos tão sinceros, devo acrescentar que essa é a verdade clara aos nossos olhos. Eu não queria ter que te dizer isso, Alcione. Mas você vai e ele vai voltar da terra do jeito que foi. E quem foi até o final do livro, aqui eu estou lendo um trecho do capítulo 1, quem foi até o final do livro, e aqui eu vou dar spoiler mesmo, tá? Para fins didáticos, quem viu que o sujeito, né, aprontou todas, tudo de novo. Mas enfim. Aí ele vira para Alcione e fala um negócio que aí me deu assim um gelo no osso a primeira vez que eu li. Ele não só fala para Alcione que o Carlos pode voltar e repetir os erros, como fala para Alcione assim, e ó, vigia, porque você também pode cair. Só que ele fala de uma maneira tão delicada, mas tão delicada, ele fala para ela assim, Alcione, quando você encarnar, vier o véu do esquecimento e o peso vibratório da Terra for para os seus ombros, você vai sentir carência, sede de compreensão e carinho. Você vai querer colo, abraço, mãozinha dada, aliança no dedo. E não vai poder, porque ele vai ter um compromisso com a Igreja Católica e a essa altura, né, o celibato sacerdotal já era alguma coisa consolidada na igreja. Ele vai ter uma vida religiosa. E aí? Se ele falhar e se ele abandonar o compromisso dele com a igreja e você tiver participação nisso, aí seu papo é comigo. E, gente, negócio lá, né?
Aí ele vira para ela e fala assim: não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado, e o vício. Pronto. Na hora que o Antônio diz isso para Alcione, ele explicou o versículo de hoje. Que é o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês estão preocupados porque esqueceram o pão? Vocês estão preocupados porque não angariaram mais virtudes? Mas o problema não é a quantidade de virtudes que vocês tenham ou não. O problema é o acordo que vocês tentam estabelecer entre essas virtudes e os vícios que vocês já deveriam ter abandonado. O nosso drama consciencial surge em função disso. A gente tenta fazer conviver, coabitar no mesmo peito as virtudes recém-conquistadas com os vícios aos quais a gente tem apego. Ah, mas eu gosto tanto desse orgulhozinho, ele já está comigo há tanto tempo, eu não quero deixar ele. Ah, mas esse egoísmo, eu já peguei amor por ele. Entenderam? A gente quer que as duas coisas estejam ali juntas. E ele é categórico para ela. Não vai poder ter acordo. Nem entre as suas virtudes e os vícios do Carlos, nem as suas virtudes e os vícios que a circunstância te sugira. E completa. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Aloysio, se depois desse discurso todo, por que é uma coisa que eu me perguntei na época, eu acho que pouca gente no movimento espírita se perguntou quando leu esse livro. Se o Antônio era um espírito que tinha uma autoridade tão grande sobre Alcione, gente, o Emmanuel descreve Alcione como anjo. Você imagina quem é esse Antônio? Se ele tinha uma autoridade tão grande sobre ela, por que ele deixou ela vir? Porque existia lá no recôndito do inconsciente da Alcione, mas assim, no fundo do baú, uma fragilidadezinha minúscula, sabe? Um cisquinho, sabe? Um cíliozinho ali, ó, que ela precisava superar. Ninguém no movimento espírita tem coragem de dizer isso. Pronto, eu tive. Lógico, gente. Senão ele não avisava ela. Se tivesse tudo 100% consolidado na Alcione, ele ia alertar ela sobre isso? Não. Então, essa experiência dela com Carlos, o Pollux, né? Na Espanha do século XVII, essa experiência foi importante, inclusive, para Alcione. Ela voltou da experiência, aí sim, zerei, sabe? Zerei o jogo. E o Carlos, o Pollux? Ó, agora eu vou pular lá para o capítulo 7, que é o último capítulo da segunda parte, né? A despedida. Vou ter que fazer um resuminho. O resumo é assim. Ele era sacerdote, conhece uma mocinha de 16 anos, ela apaixona por ele apaixona por ela, ele quer largar a batina para ficar com ela tem no inconsciente espiritual a certeza de que ele tinha que fazer coisas boas usando a batina, porque ele tinha feito coisas ruins usando a batina. Ela pega, é uma cena linda, né? Esse Carlos era fogo na roupa. Dentro da igreja, em Ávila, ele fala assim, olha para um lado, depois da missa, olha para um lado, olha para o outro, fala assim, dá um beijinho. Né? Dá um beijinho. Ela pega um crucifixo de estimação dela, pega uma folhinha de trevo, que ele era irlandês, Charles Flanagan, coloca a folhinha de trevo, dá um beijinho e dá o crucifixo para ele beijar e fala para ele assim, para que você nunca esqueça que entre eu e você sempre vai estar ele. Sempre vai estar o Cristo.
E ainda falar para ele assim: Carlos, um beijinho pode até ser inocente, mas é que nem uma fagulha na floresta. Se acende, ela parece inocente, mas de repente aquele palitinho de fósforo vira o quê? Incêndio. Alguma coisa que a gente não vai conseguir controlar. Aí os dois se separam. Aí depois, aí ela fala para ele, né? Quem sabe, se separam. Depois eles se reencontram. Ela ouve falar que ele tinha abandonado a batina. Aí ela está em Paris, ela pensa assim: bom, já que ele abandonou a batina mesmo, e não foi por minha culpa, tá solteiro. Eu já cumpri meu compromisso com a minha família, por que não? Aí ela vai procurar ele. Encontra ele casado. Aí o que o danado quer fazer de novo? Igual ele quis abandonar a batina, quer abandonar o casamento. Ela fala assim: agora você segue seu destino que eu sigo mesmo. Ah, fala, agora eu tô sozinha no mundo mesmo, o Carlos não pode ficar comigo. Ela vira freira. Irmã Carmelita. Aí, como irmã Carmelita, ela peita um inquisidor, que na verdade seduzia as irmãs do convento. Ela peita ele, briga com ele vai condenar ela à masmorra da Inquisição. Ela vai para a masmorra da Inquisição e fica lá um ano, 10 meses, esperando o julgamento dela, o interrogatório dela com um inquisidor terrível, chamado José. Como é que é? Ela era a Maria de Jesus crucificado. Ele era... Não, Osório é o inquisidor. Eu estou falando o chefão, né? Era José de... alguma coisa assim. Era José. E esperando esse inquisidor para interrogar ela, e ele nunca aparecia. 10 meses depois, alguém falou assim: o senhor não vai interrogar que é a freirinha que está lá na masmorra, não? Ela está quase morrendo. Ele fala: vamos lá ver essa mulher. O povo do Nordeste deve pirar com o mineiro quanto, né? O caos, né? Aí, quando ele abre a porta da masmorra, ela já magrinha, os estertores, ela fala: Carlos. O inquisidor era o Carlos. Depois que ele continuou casado com a mulher dele, a mulher traiu ele abandonou ela com orgulho ferido, virou inquisidor, voltou para a igreja, virou inquisidor só para perseguir os homens, ou o homem com que a mulher dele tinha tido um caso. E aí ele era o inquisidor que né, julgar Alcione sem saber que a irmãzinha que estava lá era Alcione. E os dois se reencontram ali. Aí eu contei esse caso para a gente entender o contexto do texto. O Emmanuel pega e vai descrever o Carlos que virou inquisidor. Olha só, ele começou como um padre, assessorado pelo padre Damiano, com uma obra de caridade linda em Ávila, e terminou como um perseguidor da igreja inquisitorial ibérica. Olha aqui, o Emmanuel vai dizer assim: pouco a pouco, ladeira abaixo, né? Pouco a pouco, esquecia os nobres ideais do pretérito. As promessas no mundo espiritual que ele fez, eu vou fazer acontecer, né, gente? As antigas palestras de Ávila, o que ele aprendeu no miudinho de Ávila, porque lá em Ávila tinha um miudinho que o padre Damiano coordenava, né? As observações do tutor, que é o padre Damiano, entre parênteses, o padre Damiano é o Emmanuel, os conselhos e a exemplificação de Alcione dormiam-lhe no coração meio esquecidos. Estão vendo esse fariseu moderno? Quem que era? Na verdade, era um fariseu da Idade Média, que com certeza tinha sido um fariseu da Galiléia antiga, da Palestina antiga, que estava recapitulando os mesmos erros. Reencarnava cheio de propósitos, com um plano reencarnatório lindo para fazer o bem, mas no transcurso é um rebelde. Se rebelava contra Deus. Muitas virtudes, muito conhecimento espiritual, muito conhecimento espiritual, só que um orgulho. Porque ele não gostava da esposa, ele gostava da Alcione.
Luiz, então por que ele se sentiu ferido com a traição da esposa se ele não gostava da esposa? Orgulho. Orgulho. Ele foi enganado. Por vezes, interpelava a si mesmo se não teria sido demasiadamente sentimental no passado distante. Ele já estava psiquicamente tão distanciado daquele começo bom, que quando ele lembrava do Carlos de Ávila, né, o Carlos da cidadezinha de Ávila, ele falava assim, nossa, eu era tão ingênuo, eu era tão bobinho, tão infantil, Alcilde, agora não. Agora tenho autoridade, inquisidor. A atmosfera pesada e sufocante dos interesses mesquinhos do mundo entorpecia-lhe o espírito. Pronto. Quem que é o fariseu? Um chapado, um doidão. O vapor, a maresia do poder deixa ele doidão. Entendeu? E aí finalizamos a renúncia, né? Alcione já encontra com ele e está dizendo para ele já. Ele já chorou, desesperado, né? O que eu fiz? Cai de joelho, chorando, né? Isso assim, o Aloysio lendo, desesperado, chorando, no avião, tudo lendo, já chorando porque está no avião, chorando porque está lendo renúncia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí no meio do choro, por causa do final da renúncia, atenção, tripulação, aperte o cinto, vamos entrar em área de turbulência. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. Que desespero. Enfim, e Alcione fala para o Carlos, sai dos círculos de revolta e vingança, sai dessa, Carlos. Jesus nos oferece irmãos e tutelados em toda parte. Não permaneças nos lugares onde haja perseguições ou separatividades em seu nome. Perseguições ou separatividades em seu nome. No movimento espírita, espírita persegue espírita. Só que o instrumento de flagelo é outro. Sabe qual que é, dona Cíntia? E separatividade, consequentemente. Volta, Carlos. Alcione falando para ele, volta, Carlos. Para mim não dá mais tempo, eu estou indo embora. Mas ele, vitoriosa, né? Mas você ainda vai ficar aqui, dá tempo. E a gente não tem notícia do que aconteceu com ele. Parece que não deu ruim, viu? Volta à pobreza, à simplicidade, ao esforço laborioso. Se for preciso, pede de porta em porta o pão do corpo, mas não odeies ninguém. Se for preciso, pede esmola, mas não sinta ódio de ninguém. A desesperação te conservará algemado no lodaçal do mundo. Esse desespero, porque todo fariseu, na verdade, no fundo, é um desesperado. Ele perdeu a esperança. Ele só acredita nas forças do mundo, nas potestades, nos poderes do mundo, na política, no clero, na academia. Desperta novamente para o amor que o Mestre nos trouxe e perdoa o passado pelas dores que te deu. Perdoar o passado, que coisa linda. É as últimas palavras da Alcione, porque ela já não fala mais. Ele vira para ela e fala assim, você me perdoa? Como ela não tem força para falar, ela só pega o crucifixo, aquele crucifixo. Beija o crucifixo e dá para ele beijar. Fecha os olhos. Foi o momento que ela fala para ele, que fizeste Jesus. Isso é lindo, né? Perdoa o passado. Perdoa você mesmo. Tá, você fez besteira, mas esquece. Daqui em diante, faz alguma coisa que presta. O renúncia? A continuação. Bom, fica quieto. A continuação é live. É ao vivo. Não tem notícia. Rolou depois. Reencarnaram, né?
Talvez em Minas. Talvez em Manaus. Talvez na Espanha de novo. Quem sabe? Né? Vou fechar o estudo de hoje. O último slide aqui. Primeiro vocês vão perder. Vão assistir depois uma pintura de Goya. Que eu amo. Um pintor do século XIX, espanhol, maravilhoso. Que pintou muito a Inquisição, viu, gente? Goya tem, e aí um quadro chamado Inquisição do Goya. E a frase final impactante que eu sempre trago agora, extraída da música popular brasileira, foi de Genil Zeppelin, do Chico Buarque. Não sei quem conhece Genil Zeppelin, mas a história assim, ilustra bem. Assim, porque é um vilarejo, onde as pessoas eram todas de bem, mas tinha a Geni. A Geni era um travesti que se prostituía. E a cidade inteira, né? Joga cocô na Geni, joga pedra na Geni, ela é boa de cuspir, né? Ela anda com todos os homens da cidade. A Geni é escória humana. E os outros cidadãos? De bem. Um dia aparece um militar com um zeppelin, com canhões, para dominar a cidade. E fala que vai destruir a cidade. Não, não destrói a cidade. Aí o militar vê a Geni e se apaixona pela Geni. Fala, tá, eu só vou poupar a cidade se a Geni aceitar ser minha namorada. Aquela cidade inteira que maldizia a Geni tem que fazer o quê? Genizinho do meu coração. Perdoa, Genizinho. Vocês lembram na semana passada, quando no texto O Espírito Farisaico de Humberto Campos, eu disse que Humberto Campos fala o seguinte, característica do fariseu, bajular os poderosos e falar mal dos inimigos. Aí o verso que eu destaquei aqui, quando eles vão pedir perdão para Geni. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. O prefeito de joelhos, fariseu da política. O bispo de olhos vermelhos, fariseu da religião. E o banqueiro com 1 milhão, o fariseu da economia, do capitalismo. Não é? Fariseus por todas as partes. Sempre o mesmo traço. O orgulho e a defesa do interesse pessoal. Até a semana que vem, gente.